Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 44. Bons estudos! Na última teleaula, você aprendeu a fresar superfícies planas e superfícies planas inclinadas. Nessa teleaula, você vai aprender a fresar ranhuras retas. Calma, não se assuste porque não é complicado. Fresar ranhuras retas é o mesmo que abrir canais retos em uma peça. Na teleaula de hoje, você vai aprender a puxar coordenadas em fresadoras. E vai aprender também a fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa. Olha só uma coisa. O entalhe dessa chave de boca, que eu uso para apertar e afrouxar parafusos de cabeça sextavada, é uma ranhura reta, que pode ter sido feita por reprodução do perfil da fresa. Fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa é apenas o primeiro passo, porque nas próximas teleaulas você vai aprender ainda a fresar rasgos em T, rasgos trapezoidais e muitos outros. Vamos em frente, que a nossa teleaula já está começando. Ranhura é o mesmo que rasgo, entalhe ou canal. Agora você vai ver que tem muita gente que faz da ranhura uma arte. Olha só. Amigo, dá para você mostrar pra gente um pouco mais do seu trabalho? Claro que sim. Então, essa ranhura que ele está mostrando aqui pra gente, as medidas não precisam ser muito exatas, mas o acabamento visual tem que ser bom. Já na operação de fresagem, a coisa muda de figura. A exatidão nas medidas é a alma do negócio. Agora, para você entender a operação de fresagem de ranhuras retas, antes você precisa saber puxar coordenadas em fresadoras. O que é essa história de puxar coordenadas numa fresadora? Eu também não sei não, viu, Tito? Mas enquanto o Silva não chega para explicar direitinho pra gente, que tal se a gente desse uma olhadinha no dicionário? Coordenada é a distância entre uma referência e um ponto definido. Muito bem, rapazes. Algum problema aí? Poxa, É que a gente quer entender esse negócio de puxar coordenadas em fresadoras. A ferramenta tem que ser deslocada até a posição exata. O deslocamento da ferramenta é feito em relação a uma referência, que pode ser um furo, um rebaixo ou uma superfície já usinada. Tá, eu acho que eu entendi. Mas como é que a gente faz isso? Para puxar coordenadas, a gente tem que tangenciar a superfície de referência de uma peça. Tangenciar, Silva? Tangenciar, tipo, é o mesmo que tocar. A gente pode tangenciar uma superfície de referência por meio de uma fresa, de um centralizador e de um pino retificado. Que tal a gente dar uma olhada no tangenciamento com a fresa? Vamos lá, né, Caio? No tangenciamento com fresa circular em fresador horizontal, a gente alinha a superfície de referência da peça e fixa a ferramenta à máquina. Depois, sobe a mesa da fresadora até que a peça fique ao lado da fresa. Agora, a gente leva a fresa cuidadosamente à peça até que toque a superfície de referência da peça e zera o anel graduado. Feito isso, a gente afasta a fresa da peça e desce a mesa. Pronto. É só puxar a primeira coordenada. Vamos ver também o tangenciamento com fresa de topo em fresadora vertical. Primeiro a gente alinha a superfície de referência da peça e fixa a ferramenta à máquina. Depois a gente sobe a mesa da fresadora até que a peça fique ao lado da fresa. Agora leva a fresa cuidadosamente à peça até que toque a superfície de referência da peça e zera o anel graduado. Depois disto, a gente afasta a fresa da peça e desce a mesa. Pronto, é só puxar a primeira coordenada. Existem duas maneiras de tangenciar a superfície de referência da peça com a fresa. Com a fresa em movimento e em baixa rotação, como fazem os operadores mais experientes, ou com a fresa sendo girada manualmente, como fazem os operadores menos experientes. Vamos continuar vendo o tangenciamento com fresa circular em fresadora horizontal.
Com a fresa posicionada sobre a peça, suba a mesa com cuidado, até que a fresa tangencie a superfície da peça. Um bom modo para detectar o momento em que a ferramenta tangencia a peça é utilizar um pedaço de papel untado no óleo e aderido à superfície da peça, pois quando a ferramenta toca o papel, ele se solta da superfície. Zere o anel graduado do fuso de subida da mesa. Desça a mesa e retire a fresa de cima da peça. Puxe a coordenada até a profundidade de corte desejada. Acrescente o valor da espessura do papel a essa coordenada e inicie o trabalho. Agora vamos para o final do tangenciamento com fresa de topo em fresadora vertical. Com a fresa posicionada sobre a peça, suba a mesa com cuidado, até o topo da fresa tangenciar a superfície. Zere o anel graduado do fuso de subida da mesa, desça a mesa e retire a fresa de cima da peça. Puxe a coordenada até a profundidade de corte desejada e inicie a usinagem. Para puxar coordenadas exatas, a gente também pode usar um centralizador Marva ou um pino retificado. E eu acho que a gente vai ter que aprender um pouco mais sobre esse assunto. O centralizador Marva é um dispositivo preso ao eixo árvore por meio de um mandril ou pinça. Ele é constituído de uma haste superior e uma haste inferior. A haste superior é presa ao mandril e unida à haste inferior por uma mola. A inferior entra em contato com a peça. As superfícies de contato das hastes se desalinham quando ocorre o tangenciamento. Já o pino retificado é um dispositivo fixado à máquina por meio de um mandril ou pinça. Para tangenciar a peça, o operador pinta o dispositivo com tinta de traçagem. Quando o pino toca a superfície de referência, a tinta é riscada, o que significa que ocorreu o tangenciamento. Tanto o centralizador Marva quanto o pino retificado apresentam a vantagem de não danificar a superfície da peça que vai ser usinada. Então, se a gente tiver que tangenciar uma superfície já usinada, o centralizador Marva e o pino retificado são os mais indicados, né? São sim. Mas eu quero ver se vocês entenderam mesmo essa história de puxar coordenadas tangenciando a fresa na superfície de referência. Legal, né? Ó, nós temos que deslocar uma coordenada no valor de 36 milímetros, tá? A gente sabe que o passo do fuso da mesa da fresadora é de 3 milímetros e que o anel graduado tem 150 divisões. Então, quantas divisões do anel graduado devemos avançar? Tá fácil. É fácil, mas eu acho melhor a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver. A primeira coisa a fazer é calcular o valor do avanço da mesa por divisão do anel graduado usando a fórmula: avanço é igual ao passo do fuso dividido pelo número de divisões do anel graduado. Fazendo as substituições, descobrimos que o avanço por divisão do anel graduado é igual a 0,02 de milímetro. Agora, vamos calcular o número de divisões a avançar. Para isso, o valor da coordenada tem que ser dividido pelo avanço por divisão. Fazendo as substituições, tenho que avançar 1.800 divisões. Bom, Caio, enquanto você ajusta aqui a máquina, o Titão vai fazendo o cálculo para essa coordenada. Tá comigo. Titão, a gente vai ter que deslocar uma coordenada no valor de 26 milímetros. Muito bem, a gente sabe que o passo do fuso da mesa fresadora é de 4 milímetros e que o anel graduado tem 200 divisões. Então você calcula aí e depois você me diz quantas divisões do anel graduado devem ser avançadas. Para descobrir o avanço da mesa por divisão do anel graduado, eu divido 4 milímetros, que é o passo do fuso da mesa, por 200, que é o número de divisões do anel graduado. Isso dá 0,02 de milímetro. Agora, para descobrir o número de divisões a avançar no anel, eu divido 26, que é o valor da coordenada, por 0,02 de milímetro. Pronto, eu tenho que avançar 1.300 divisões do anel graduado para puxar a coordenada. Agora que você já sabe puxar coordenadas, vai ver direitinho como fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa.
Na fresagem de ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa, a gente consegue vários tipos de perfis. Veja só. Esta peça aqui foi usinada por uma fresa de perfil côncavo. Esta outra, por uma fresa de perfil triangular. E esta, por uma fresa de perfil convexo. Eu recebi uma encomenda em que eu tenho que abrir um canal numa peça. Olha só o desenho. Para fazer essa peça, eu vou ter que fresar uma ranhura reta por reprodução do perfil da fresa. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu já alinhei a superfície de referência da peça. Já determinei os parâmetros de corte e escolhi a fresa topo de haste paralela, que só pode ser fixada através do mandril porta-pinça. Agora sim, nós já podemos seguir em frente. Primeiro, eu tangencio a superfície de referência com a fresa e zero o anel graduado. Desço a mesa da fresadora e desloco a ferramenta no valor da coordenada. Esse valor a gente olha na cota do desenho e soma com o diâmetro da fresa. Subo a mesa até tangenciar a superfície da peça e zero o anel graduado do fuso de subida da mesa. Desço a mesa e retiro a fresa de cima da superfície da peça. Subo a mesa até a profundidade de corte que eu determinei e começo a usinagem. É lógico que depois de tudo isso é necessário uma boa limpeza e também a verificação das medidas do canal. E também, depois de tudo que você viu na teleaula de hoje, é necessária uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a puxar coordenadas em fresadoras. Viu que para puxar coordenadas com exatidão, são usados o centralizador Marva e o pino retificado. E finalmente aprendeu a fresar ranhuras retas por reprodução do perfil da fresa. Agora que você já conhece um pouco sobre ranhuras retas, eu vou te dar uma outra coordenada. Dê uma boa revisada no seu livro de estudos e resolva os exercícios, hein? Na próxima teleaula tem mais fresagem e você não pode ficar para trás. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.